Bem-vindo à Opinião no Feminino. Hoje vamos falar da violência, olhando para três principais linhas: os ataques esporádicos no centro do país, voltou a haver pelo menos confirmado um ataque recentemente. Vamos falar da violência na campanha eleitoral e vamos falar dos desafios da paz em Moçambique, considerando o dia 4 de outubro, assim é que é, amanhã, sexta-feira. Que desafios é que temos do ponto de vista de estabilidade política, estabilidade social, e que não possa haver agressão, não possa haver mais o uso das armas para resolver os problemas. Vamos falar disto e lá mais para o fim vamos falar do destino das receitas das mais-valias, cujas linhas foram lançadas pelo Presidente da República, Filipe Nyusi. Vamos discutir as opções apontadas pelo Presidente da República, mas também o contexto em que este anúncio é feito. Para fazer a discussão de hoje, conto com duas convidadas, são elas Sônia Mboa e Paula Vera Cruz. Muito boa noite, as duas, sejam bem-vindas. Começo por si, Sônia. Vamos começar pela violência, começando pelos ataques esporádicos no centro, mais recentemente, mas também já houve no norte. Aqui um ponto é que estamos a excluir os ataques em Cabo Delgado, estamos a excluir a junta militar da Renamo. Vimos a polícia a vir dizer que estes ataques esporádicos não têm nada a ver com a Renamo, portanto a Renamo oficial, e nem com a junta militar. E temos estado a notar que este deve ser pelo menos o quarto, se não o quinto ataque. Está a ganhar dimensão, portanto está-se a estruturar, está pelo menos a ganhar alguma regularidade. No seu entendimento, o que isto significa? Esta ideia de que além da Renamo, além dos ataques em Cabo Delgado, eventualmente pode estar a existir uma terceira, quarta força de perturbação ao clima de estabilidade do país. Muito obrigada. Em primeiro lugar, quero saudar ao todo telespectador, saudar ao painel e agradecer a Deus pelo dom da vida. Para a questão que me coloca sobre os ataques, nós só temos a lamentar pelo facto destes ataques estarem a acontecer, principalmente nesta fase eleitoral. Oro a Deus para que não tenha nada que ver com esta fase eleitoral que nós estamos, por uma razão muito simples. É verdade que anteriormente nós tínhamos os casos em Cabo Delgado e, de certa forma, a princípio, a mesma polícia vinha e dizia que eram assuntos que podiam estancar, e até foi-nos prometido pelo comandante na altura que só tinha 15 dias e que ia parar com a situação de Cabo Delgado. Ora, passam alguns anos, todos os dias são casas que são incendiadas, são pessoas famílias que são assassinadas barbaramente. Que não têm. E, por incrível que pareça, até hoje ainda são ataques de pessoas sem rostos. Ainda não apareceram ao público. Teme que estes ataques no centro e norte, estes ataques esporádicos, possam ser uma reprodução daquilo que está a acontecer em Cabo Delgado? Eu quero acreditar que a polícia, no seu mais alto nível, quando aparece e diz que não tem nada a ver com a junta militar, não tem nada a ver com a Renamo, provavelmente a polícia saiba quem são e conheça as suas motivações. Vão nos dizer que estão em investigação. Esta resposta já estamos habituados, como moçambicanos, a ouvir. Mas o que nós dizemos é que chega de sangue nas estradas. Se não tiver nada a ver com as motivações políticas a que nós estamos, que é esta fase eleitoral, queira Deus que não seja, porque os moçambicanos não querem mais viver atormentados nas estradas. As nossas estradas já são esburacadas e não existe uma situação... As pessoas também já morrem por acidentes de viação nas estradas. E neste momento, hoje, conforme se disse, houve mais um ataque já confirmado. Admira-me que em menos de 24 horas o próprio comando venha e diga que não tem nada a ver com YZ. Mas, no entanto, já tivemos ataques anteriores. Em que é que ele se baseou? Já se investigou?
qual é o critério que tem de dizer sim ou não, se são estas forças ou são outras? Eu, pessoalmente, não estou em condições de dizer que estes ataques têm algo a ver com os ataques de Cabo Delgado ou de uma formação política, ou então mesmo da junta, que eles fizeram as ameaças publicamente e para os moçambicanos e além é fácil fronteira, fazer esta relação sempre com a junta militar. Ouvimos as ameaças e disseram mesmo na altura que se não tirasse o seu presidente ou o presidente daquela formação política, eles haviam de fazer esta guerra, que ele não havia, se não se adiasse as eleições, também haviam de se fazer. Então, há aqui não vários entendo elementos. como é que a junta militar, tendo feito essas ameaças, sendo um grupo armado que diz que controla unidades militares em todo o país, como é que a polícia vem hoje dizer que estes ataques não têm nada a ver com a junta militar? Mas, eventualmente, a Sônia não abre este campo de hipótese de se tratar mesmo de um grupo desconhecido que não tem nada a ver com os insurgentes em Cabo Delgado, nem com nenhuma das duas RENAMO já agora. O que eu temo neste momento é estarmos perante uma terceira força que ameaça os moçambicanos, que ameaça o Estado, e o Estado não está a mostrar capacidade de, com tanto armamento que diziam, que com as dívidas ocultas que tivemos, disseram que foram comprar armamento, e é para usar quando? Por que não se defende este povo? Por que não se defende as estradas? Onde é que estão a usar? Eu já há pouco tempo dizia, quando se trata de qualquer tipo de manifestação ou greve, nós vemos nas estradas os meios repressivos do Estado que eles têm. Mas, no entanto, um machimbombo não pode fazer Maputo-Beira sem que no meio tenha interferências ou tenha ataques. E isto está a ser... já estamos há menos de 6 meses, já tivemos mais de 5 ataques, não é? E estas pessoas é sem rosto. Nós esperamos e aguardamos que o comando venha amanhã e nos diga quem são essas pessoas, porque se já apareceram a dizer que não é essa junta nem a RENAMO, então significa que estão pelo menos no tem encalço. indícios. Muito bem. Paula Vera Cruz, professora, costuma estar aqui conosco meio outra vez. Este receio da existência de uma terceira força que cria instabilidade no país. Isto levanta uma grande preocupação no sentido de que são muitos problemas por se resolverem. Já a situação em Cabo Delgado representa a preocupação, todos nós já conhecemos. Há uma junta militar da RENAMO cujos entendimentos ainda não estão muito claros com a própria RENAMO. Existe a própria RENAMO, estamos na boca da votação e, eventualmente, podemos ter os conflitos pós-eleitorais. Portanto, há aqui situações bastante preocupantes daquilo que vamos viver no país nos próximos dias. Sim, primeiro cumprimentar a todos os telespectadores que neste momento nos estão ouvindo, em especial os professores, porque a partir do dia 5 até o dia 12 é a Semana do Professor. E para mim é uma honra estar aqui e poder reconhecer todo o papel que os professores, com todas as dificuldades, continuam a exercer no sentido de dar alguma esperança ainda a esta sociedade. Dizer que é lamentável esta situação de insegurança de todo tipo, de insegurança política, insegurança até que tem a ver com vidas humanas que se estão dizimando, mas para mim a grande preocupação é grupos sem rosto, mas que estão a causar todo um clima de insegurança total para o país. Eu acredito que sim, as condições estão criadas para que vários outros grupos apareçam, porque estamos numa total falta de controle. O nosso país está se tornando cada vez mais militarizado
Significa que se as pessoas se põem à rua, têm uma arma, podem muito bem fazer de tudo o que eles acharem. Então, não há controle. Fica claro que há uma insegurança. Mas também eu acredito que nós estamos habituados, muitas vezes, a fazer um discurso, mas a prática a ser diferente. Portanto, é difícil saber se não é a junta militar, se não são a réplica dos grupos de Cabo Delgado, se não é um outro grupo. Fica difícil porque mesmo na situação em que temos a certeza que é o grupo X, nós não vamos conseguir provar, porque não está a haver a responsabilização. De quem é a responsabilidade de garantir a segurança? De quem é a responsabilidade de imprimir a estratégia, se calhar garantir aos cidadãos moçambicanos a paz de que tanto estamos a Estas palavras da polícia de que estes ataques não têm nenhuma ligação com a junta militar da RENAM, nem com a RENAM Como? oficial. Qual é a base? Para mim, qual é a base? A base, então, segundo a polícia, de que trata-se de criminalidade comum. Mas então qual é o papel da polícia? Se é criminalidade, quem são os criminosos? Porque tem que ter cara esses criminosos. A criminalidade não tem que continuar a ser algo sem rostos. Então, se a polícia está fazendo o trabalho e inclusive já concluiu que não é o grupo, significa que tem consigo alguns elementos para afirmar isso, e então também, se está a fazer algum trabalho, de certeza já prendeu alguns, não é, responsáveis. O importante não é vir ao povo que está morrendo dizer que não é o grupo da junta militar, ou se é trazer as evidências, é dizer, olha, nós fizemos um trabalho e detectamos que é um grupo, outro que não tem a ver com aquele, mas que apareçam esses grupos, porque são vidas humanas. Nós estamos numa sociedade em que estamos a transmitir para as novas gerações que é fácil viver dessa forma. Há mais respeito por aqueles que usam a arma do que aqueles que usam a palavra para reivindicar. Então, nós aprendemos isso e aprendemos de forma pública. Exato. Então, como é que nós vamos mudar isso? Paulo Vera Cruz, o problema ele não está identificado com a devida clareza, mas enfim, sabe-se que há estes ataques esporádicos que vão ganhando a sua regularidade. A grande questão é o que se faz? Qual é o caminho? Bem, como é que todos estes problemas o país encontra soluções de pacificação e que permitam que as pessoas possam circular à vontade, desenvolver as suas vidas à vontade? Para mim é interessante como, teoricamente, nós gostamos da paz. Nós estamos toda hora até a celebrar uma paz que não temos, porque há evidências claras de que o nosso país não está reconciliado, nós não estamos reconciliados, nós temos ódios uns aos outros. Se eu sou de um partido X e o outro é do partido Y, nós quase nos matamos, não nos cumprimentamos, não convivemos, mas teoricamente nós queremos mostrar ao mundo que somos um exemplo de busca de paz. Para mim, isso é preciso tirar a paz do papel para a vida prática, para as relações humanas diárias. E muitas vezes isto vem também com a falta de informação. Nós não temos a informação exata pelos canais apropriados. Mas não nos esqueçamos que nós temos família nessas zonas. São nossos irmãos, são nossos filhos, são nossos tios. E que a informação chega-nos a nós. A informação chega-nos. E essa informação que nós recebemos de forma informal preocupa-nos porque há uma contradição. Nós ouvimos que, olha, está tudo controlado, a situação está controlada, mas se estivesse controlada, estes ataques consequentes que estão acontecendo eles não estariam a ocorrer. acontecer. Então, qualquer momento eles acontecem. Sônia, faço a mesma questão. Temos a situação já em Cabo Delgado,
preocupante. Ouvimos o presidente a dirigir palavras de ordem no dia 25 de setembro à elite das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Temos a RENAMO da Junta Militar, temos a RENAMO oficial e, eventualmente, temos estes pequenos distúrbios, sobretudo na zona centro do país. A grande questão é o que se faz? Como é que o país estanca estes sangramentos, se me permitem a expressão? Foi aqui bem dito há pouco tempo pela colega do painel que a pergunta é a quem compete garantir a segurança. Garantir a segurança dos moçambicanos. E esta situação leva-nos a reafirmar que nós não estamos em segurança. Leva-nos a reafirmar que Moçambique não está bem. Voltando ao dia 25, ao pronunciamento do próprio ministro, ele na altura pediu ajuda aos seus homólogos estrangeiros, que Moçambique precisa de apoio. Não será que estamos perante uma outra guerra que não foi anunciada? Não será que a nossa paz está ameaçada? Quando nós pedimos ajuda aos outros, o que nós estamos a transmitir? E por que nesta fase eleitoral? Eu vou sempre segurar nisto. Por que sempre na fase eleitoral os moçambicanos têm que votar sempre com pressão de guerra? Porque, quer dizer, nós vamos ter mais uma assinatura de paz? A pergunta que pode se fazer é, será que é legítimo comemorarmos o dia 4 de outubro se tivemos os outros dias já assinados de paz? Qual é a data que prevalece? Será que os moçambicanos estão em paz com este tipo de situação? Então, estas perguntas todas elas têm de ser feitas. Mas eu perguntava, eu pergunto, Sônia, no seu lugar, se estivesse na posição de quem resolve os problemas, primeiro nós o que é fundamental fazer para estancar estas situações de instabilidade? É preciso, primeiro, que haja separação de poderes. É preciso que os militares, a nossa polícia, tenham uma formação adequada. Nós temos que ter capacidade de investigação, não supor como sempre fazemos. Acontece um foco ali, o outro, e vem, aparece o dizem que. Nós temos que ter uma investigação profunda, nós temos que saber, haver estudo, e cada pessoa na sua área. É preciso que os moçambicanos saibam em quem confiar, porque neste momento não estamos em condições de confiar na defesa de Moçambique, porque nós vivemos numa insegurança. Hoje, por exemplo, sabemos que ao emitir talvez uma opinião também podemos ser alvos. Este tipo de situação mostra também a insegurança que os moçambicanos também estão a viver. Não se pode, está-se a dizer com este tipo de ataques, que já não se pode andar do Rovuma a Maputo à vontade. Então, há aqui uma necessidade de se repensar, deve-se acarinhar muito bem a nossa polícia, sim senhora, deve-se formar a polícia sim, os nossos militares, os nossos polícias devem ter salários condignos. Isto também faz parte de nós termos que acarinhar a este grupo, porque eles não vão também dizer que está tudo bem, enquanto na verdade, quando saem de casa, os seus filhos também não têm um mínimo. Então, há que se pensar nesta situação. Exato. Paula Vera Cruz, uma vez numa discussão com o programa Pontos de Vista, com o professor Eduardo Namorete, ele levantava uma questão que é Moçambique tem recursos naturais já descobertos, bastante importantes. Portanto, as potencialidades que este país tem, que o nosso país tem, elas são bastante importantes e elas podem suscitar certos conflitos com interesses por trás. E que isto levantava o desafio de termos informação antecipada, de nos prepararmos, de mapearmos essas zonas e de avaliarmos as várias determinantes para evitar que possamos ter situações de conflito, situações de instabilidade. Até que ponto é que as potencialidades do nosso país
elas muitas vezes não nos expõem a uma situação de conflitos. E mais uma vez mais, a questão de como é que se pensa o país considerando tudo isto, considerando as potencialidades, considerando a segurança, considerando o controle do território, um território tão vasto quanto o nosso. Bem, eu acredito que sim, a riqueza ela pode trazer paz, como pode trazer conflito. Mesmo nas nossas vidas do dia a dia, nas nossas famílias, sabemos muito bem que quando nós não gerimos bem os recursos que nós temos, são sempre uma fonte de conflito. Eu acredito que nós precisamos de pensar como é que nós vamos olhar para os recursos, mas ao mesmo tempo pensarmos como é que nós garantimos que esses recursos vão servir para todos nós. No sentido de que nós continuamos a ver a pobreza, não é? Para não dizer os pobres a terem que ser eles o foco, no sentido de que não queremos ter os pobres, quer dizer, preferimos eliminar os pobres, porque quem é pobre tem todo o risco de desaparecer. Mas temos esses recursos. Como é que nós estamos a distribuir esses recursos? Qual é o nosso foco? Por exemplo, Portanto, a questão da exclusão. Da Mas exclusão. há uma componente em que, Sim. No caso de Cabo Delgado, há indícios Sim. de se tratar de grupos externos. Sim, sim. Portanto, não é uma situação de pobreza nem de exclusão interna. Sim. Porque Mas, estes recursos atraem grupos Sim, extremistas, sim. grupos com diferentes motivações que vêm para o país com o objetivo de desestabilizar, extrair os recursos e os colocar no mercado. Olhemos para os desafios nos dois campos. No campo interno, porque quando há um terreno fértil dentro do país, também propicia esse tipo de situações, mas também muitas vezes estes grupos, e isto há indícios bastante fortes em Cabo Delgado, que há grupos que atravessam as zonas de Zimbábue, vindos da zona dos Grandes Lagos e descem até Cabo Delgado. A questão é como é que o país olha para todas estas dinâmicas e consegue estruturar de modo a responder a elas. É que para mim, eu me lembro do ditado que disse: o feiticeiro entra numa Alguém abriu a família, porta. alguém abriu a porta. Então, se vêm esses estrangeiros que vêm para resolver um problema também deles nos seus países, acredito que vai sempre se aliar com aquele que também se sente excluído no seu próprio país, que é o moçambicano. Então, nós temos muitos focos de grupos descontentes, mas que muitas vezes nós vivemos num fingimento, porque eu começo a equacionar, se eu vou me expor como alguém que penso de uma certa maneira e que eu acredito que nós poderíamos fazer desta ou daquela maneira, também não vou ser bem visto. Então, o que é que eu faço? Eu, se calhar, organizo um grupo sem rosto. Mas tem rosto, só que o rosto é um rosto que é invisível no sentido de que não convém que apareça esse rosto. Então, tudo isto para aliar-me à minha colega aqui, quando ela diz, o próprio polícia, o próprio militar, não será que ele também pode, por um lado, posicionar-se de um lado, Exato. mas agir em conexão com Exato. o outro lado? O exemplo disso é que no caso, na situação dos raptos, Sim. foi um problema sério no país. O que se veio a concluir no fim era que a maior parte dos raptores eram ou polícias ou antigos Sim, polícias, portanto, antigos pessoas polícias. com esta formação. Então, a intolerância, o descontentamento. É preciso resolver as dialéticas internas do país, digamos mas assim. de forma aberta. Exato. Porque nós muitas vezes inibimos que as coisas sejam faladas assim, de forma frontal, porque penso eu que é discutindo, é debatendo, Que se resolvem as questões. Que se resolvem, mas nós parece que não queremos que seja Exato. assim. E como estamos a falar de violência, um dos aspectos também que se nota
em termos de violências é a campanha eleitoral. Vemos pedras, vemos pancadarias em muitas imagens. Recentemente houve um baleamento mortal de um membro do Partido Frelimo em Tete. Sônia, eu sei que representa uma força partidária, mas a ideia aqui é olharmos a violência no seu todo. Como é que nós, passado todo este tempo, com a experiência de 6 eleições, não conseguimos transformar as eleições numa festa? As nossas eleições coincidem com as eleições em Portugal, por exemplo, onde vemos discussão de ideias, às vezes de forma emocional, mas discutem-se as ideias. O que conduz à violência eleitoral que nós temos estado a assistir? E note-se aqui, entre os vários grupos, os vários movimentos e em vários locais. Quais são os desafios que o país tem do ponto de vista de estabilidade do seu processo eleitoral? Bom, o que acontece no geral é que nós temos, primeiro, as nossas leis não favorecem. Temos uma lei eleitoral que a cada pleito eleitoral temos ali alguma troca. E por conta disto, muitas vezes nos esquecemos daquilo que deve regular e as sanções a aplicar aos partidos que apresentam ou representam este foco de violência. Por incrível que pareça, eu penso que os moçambicanos estão a acompanhar e ver que apenas um único partido é que tem violência contra os partidos da oposição. Neste caso, o partido no poder. O partido no poder é que violenta os outros partidos. É isso? Sim, sim. Mas, Sônia, tivemos recentemente o baleamento mortal de um membro do Partido Frelimo em Tete. Este é um sinal de que a violência é no seu todo. A violência contra a Frelimo, a violência contra a Renamo, a violência contra o MDM. Nós, sobre os baleamentos, estamos aqui a falar que as pessoas não têm rosto. Nós estamos a falar das violências que até, de certa forma, estão a ser reportadas por quase todos os canais e muitas vezes o que acontece, não há imparcialidade nos nossos mídias, não está a aparecer na televisão. O que os mídias estão a tapar que a Sônia vê? Por exemplo, o que aconteceu em Nhembane, na entrada do candidato do MDM, que é o meu partido, o que aconteceu em Gaza, para a entrada no mercado, porque o que acontece é que nós, como partidos políticos, a princípio devemos dar o nosso plano, o nosso trajeto, devemos dar a nossa agenda semanal ou diária. E nós entregamos a quem? Entregamos à polícia, entregamos à mídia e entregamos também aos observadores. Tem graça que só onde estão os partidos da oposição, ou neste caso foi do MDM, quando nós recebemos o candidato, nós entregamos porque é um candidato presidencial e nós precisamos também de ter a segurança em si. Por incrível que pareça, é o partido a chegar num local que já foi previamente informado. A lei diz que os partidos políticos devem avisar. A pergunta que se faz, depois de avisar, se vier o outro, o que acontece? Não acontece nada. E isto devia estar plasmado na lei eleitoral, que são as sanções. Os partidos políticos... Mas isto não é uma questão também, até certo ponto, de intolerância? Na medida em que um partido cruzar com o outro, não é em si um problema? Eu não sei se já reparou que, por exemplo, o MDM, quando se cruza com a Renamo ou com outros partidos, é um momento de festa, até saúdas. Em termos da violência que está a acontecer, é muito na Zona Sul. E a pergunta que se faz é, por que na Zona Sul? Quando um dos candidatos diz aqui é 0 quilômetros, quem quer governar primeiro tem que conseguir fazer comício na província de Gaza. O que é que nós estamos a querer transmitir? Principalmente por ser quem é a dizer isto. Nós estamos a incitar a violência. Quando um administrador diz, custa o que custar, nós temos que ganhar. O que é que estamos a querer transmitir para aquele nosso membro que muitas vezes não tem... muita instrução do que é a lei eleitoral e que existem as sanções.
mas porque sabem que nada vai acontecer, há este tipo de situação. Por exemplo, na escolta do presidente Davis Simango, nós tivemos a situação em Funhalor, em que, a meio do caminho, fomos barrados pela Polícia de Trânsito, muito bem. Tivemos a situação do bafômetro, de tentarem ver, para a grande vitória do MDM. Eles não mostraram. Por que não trouxeram as imagens que eles filmaram, que na campanha do MDM é tolerância zero para o álcool? E por que não se faz para os outros partidos? Então, este tipo de situação de favoritismo, em termos da própria polícia, assim como do mídia, nós achamos que há ainda aqui algo que deve ser feito, Exato. provavelmente para as próximas eleições, mas nós acreditamos que esta fobia que existe para os partidos da oposição deve acabar. Nós estamos em condições de ter eleições muito bem e ter experiências dos outros países, das discussões. Mas, Sônia, eu compreendo a sua perspectiva, mas há também que vincar que existe violência contra o partido no poder. Dei o exemplo do baleamento do membro do partido Frelimo Entete, ou há situações reportadas também de violência em relação a este grupo. Então, a minha perspectiva era olhar a violência eleitoral ela no seu todo. Sim. Considerando a perspectiva que naturalmente coloca em cima da mesa também. Sim, sim. É assim, nesta situação é preciso também que a polícia entre Esclarece. e haja uma investigação do que é que na verdade aconteceu. Este baleamento foi em tempo de campanha? Onde é que foi? O que é que aconteceu? Não estamos a descartar que não tenha existido e não deve existir, porque a princípio, se recordar, todos os partidos políticos sempre dizem que este é um momento de festa, que o momento do baquete é o dia 15 de outubro. Mas, no entanto, não é o que está a acontecer no terreno. O que está a acontecer no terreno é muita violência. Primeiro, é violência psicológica, Violência física. E mesmo esta situação que estamos a discutir dos ataques também faz parte desta violência em tempo eleitoral. Muito bem. Paula Vera Cruz, pronto. A Sônia traz aqui casos específicos que a tocam, tendo em conta a sua ligação partidária. No seu entendimento, como é que compreende esta questão da violência eleitoral, que pelas imagens, sobretudo quando vemos nas televisões grupos a lutarem, pancadaria, hoje ouvimos este assassinato do membro do partido Frelimo Entete. Eu, para mim, realmente vou na sua onda. Olharmos a violência de uma forma geral, porque mesmo para uma situação em que nós estamos a cruzar com um grupo com o outro, não acho que haja necessidade para a violência. Realmente falta-nos muita maturidade, estamos a crescer. Eu, se calhar, não sou tão pessimista para dizer que não estamos a melhorar. Estamos a melhorar, já conseguimos ouvir líderes dos partidos fazerem um apelo à não violência, naturalmente onde se junta muita gente. Há oportunistas também que aparecem lá mais para fazer ações que não abonam os próprios partidos, mas eu ainda acredito que nós precisamos de melhorar no sentido de que é preciso termos um foco, porque muitas vezes esses apelos vêm em plena campanha. Estou a fazer campanha, estou a fazer apelo, se calhar não consigo o alcance do que eu quero dizer. A mensagem de paz, ela não tem de ter contextos políticos. Não tem que ter contextos. Tem de ser disseminada sempre. Tem que ser disseminada sempre. Nós gostaríamos de ver os líderes dos partidos a focalizarem a questão da violência e a trazerem consigo aquilo que são as melhores formas de não termos esta situação. Portanto, haver um pequeno controle interno, não é, dos próprios partidos, mas não só, a própria sociedade civil, porque nós acreditamos que nós temos sim membros dos partidos, mas também temos cidadãos que não estão fazendo parte de nenhum partido, mas que o trabalho que os partidos, o resultado das campanhas lhes é um direito também. Terem uma garantia de que os partidos estão tudo fazendo para o bem-estar do cidadão.
Então, eu acho que nós estamos a ter, se calhar, uma situação de uma cultura. Quer dizer, de tanto termos tido muitos conflitos, muitas guerras, parece que estamos a assumir que é dessa forma que se ganha. E se calhar não precisamos de conflituar para realmente merecermos a confiança deste povo, que muitas vezes tem capacidade de fazer escolhas, não é? E é preciso termos o orgulho de, quando escolhidos, somos escolhidos exatamente porque nós estamos olhando para como servir este mesmo povo. Então, eu acho que muitas vezes há aqui uma situação infeliz de, por um lado, o nosso discurso é de paz, mas, na prática, aceitamos que qualquer um seja fazendo parte do nosso grupo e mesmo quando as suas ações não são as melhores. Eu acho que o apelo que vai é mesmo para que se focalize a questão da violência, porque Mancha, não é? Mancha, está a ver, é um cidadão, para além de ser membro da Frelimo, é um cidadão que tem direito à vida. Se lhe retirou a vida, ele tem uma família, como é que fica? E como é que isso repercute na comunidade? Na comunidade. Exato. Então, eu penso que precisamos de refletir muito sobre o clima de violência, a intolerância, a exclusão. Tudo isso são elementos que movem as pessoas para a violência. Muito bem, Paula Vera Cruz, por falar de reflexão, esta sexta-feira, dia 4 de outubro, 27 anos de paz, 27 anos de acordo, da assinatura do acordo de paz ou assinatura do acordo de Roma, como quisermos. A Sônia já dizia se não percebe se é dia 4 de outubro ou se é dia 6 de agosto, que é a data da assinatura do acordo das cessações de hostilidades definitivas. De qualquer forma, a Sônia, simbolicamente, dia 4 de outubro, foi o momento que marcou o fim de uma guerra de 16 anos, que matou muita gente, milhões de pessoas em Moçambique. A minha pergunta é, falamos de violência no campo dos ataques esporádicos, falamos da situação em Cabo Delgado, falamos da violência na campanha eleitoral. Olhando para o contexto do Dia da Paz, 4 de outubro, que grandes desafios é que Moçambique tem do ponto de vista de estabilidade? Ponto 1. Ponto 2, o país nunca esteve numa situação como a atual, com bastantes elementos de preocupação que a qualquer momento podem serem geradores de conflitos. Como é que o país tem de olhar para a questão da paz? A Paula Vera Cruz levantava a questão da reconciliação, as feridas não saradas. Levantava a questão de que há um discurso que não está associado à prática. Todos nós cantamos paz, mas na realidade somos nós mesmos que no campo somos conflituosos e criamos a tal instabilidade. Olhamos para a paz do ponto de vista mais estruturante. Como é que se preserva este bem maior da humanidade? Bom, eu penso que uma das formas de nós preservarmos a paz em Moçambique é primeiro nós, como moçambicanos, desarmarmos as nossas bocas, termos a cultura de paz, falar do amor, de certa forma, porque se eu almejo a paz e, no entanto, os meus discursos são incendiários, não vou implantar a paz para quem eu incendeio, não é? Porque o fogo em si já queima e a forma como eu trato a um moçambicano igual, a forma como eu me dirijo ao outro moçambicano por pensar diferente de mim, já estamos a minar a própria paz. Eu, como pessoa, tenho direito à vida, como pessoa, tenho direito ao bem-estar, como pessoa, tenho direito à paz, tenho direito de pensar diferente, tenho direito de viver diferente. E enquanto, como moçambicanos, nós não alcançarmos este patamar em que o moçambicano pode pensar direito ou pode pensar diferente e não sermos discriminados, aí já estaremos a viver a paz.
O dia 4 de outubro, sim, é o dia da paz, onde, que eu me recordo, há 27 anos, houve muita oração. As igrejas, quando menos se esperava, as igrejas se uniram. Era a igreja católica, as protestantes, os muçulmanos, assim como os hindus ou os barrais. Todos eles, numa só voz, almejavam a paz. E hoje, estas mesmas seitas religiosas devem ser chamadas para ensinarem ao povo moçambicano o verdadeiro sentido da paz. É preciso que haja também o perdão. E para que haja o perdão, é preciso que estas duas formações políticas, que também foram armadas, venham e peçam perdão ao povo moçambicano, que haja uma reconciliação de fundo verdadeiro, porque o que eles fazem é assinar a paz entre eles, e nós estávamos a dar esta oportunidade que os dois que estiveram em campo de batalha se perdoassem. Agora falta também o perdão que devem se pedir ao povo moçambicano. Muito bem, Paula Veracruz, o desafio da estabilidade política e social do país. A econômica, pronto, ela faz parte de ciclos, mas a estabilidade política e a estabilidade social são determinantes. E temos o contexto, um dos grandes momentos de paz em Moçambique durante 2019 foi a visita do Papa, que juntou os partidos, transmitiu uma mensagem de aproximação, fez uma reunião com grupos interreligiosos. Se calhar precisamos de novamente ir buscar a mensagem do Papa e alcançar o seu espírito. Sim, eu estava mesmo para falar da visita do Papa, mas mais do que olharmos a mensagem que ele nos traduziu, eu olho para o TPC que nos deixou. Porque ele foi claro, foi muito claro no sentido do que se deve fazer. Eu penso que não gostaria de inventar mais alguma coisa, porque ele disse, e cada um ouviu. Eu penso que o importante é não fazermos como fazemos com os nossos discursos, com as nossas vontades, que muitas vezes ficam em vontades, mas começarmos a pensar como dar respostas concretas, como cada um assumir a sua parte. Eu me lembro que o Papa dizia, enquanto houver exclusão, não há paz. E dizia mais, por mais que nós pensemos que vamos impor uma paz, vamos criar um grande exército, vamos colocar grupos de segurança, não vamos conseguir. A única forma é construirmos uma paz verdadeira que se baseia no respeito mútuo, no respeito pelos direitos humanos, a vida humana, e nós acreditarmos que cada um de nós só terá paz quando todos nós tivermos paz. Então, eu acho que vamos revisitar, sim, as mensagens que o Papa nos deixou, mas mais do que isso, vamos criar estratégias de implementação. Como é que nós, como religiosos... E esse é que é o ponto central, as tais estratégias. Sim. A Sônia levantou pontos aqui que são sempre colocados em cima da mesa quando se fala da preservação da paz. Sim. A questão da exclusão, ou da inclusão, como quisermos. A questão do perdão. Esta questão de que Moçambique nunca fez uma reconciliação verdadeira. Mas a grande questão é como é que se faz a reconciliação verdadeira, como é que se resolve a questão da inclusão, como é que se resolve a questão do perdão. Como dizia, citando o Papa, o perdão não se cria por decreto, não se obriga ninguém a perdoar o outro. Como é que se cria esta atitude genuína entre as pessoas, entre os grupos, de não haver dissimulações, mas sim entendimentos honestos que possam permitir que o país vá para frente? O diálogo é uma coisa, a liberdade de expressão é outra, porque mesmo tradicionalmente, quando dois irmãos na família entram em conflito, a família os convoca e a primeira coisa é perdão.
sincero entre vocês. E isso pressupõe que cada um desabafe, cada um diga aquilo que é a dor que tem. Porque às vezes eu não estou preocupada com a dor do outro, estou preocupada só com a minha. Então eu penso que basta eu estar satisfeito, então a paz está lá. Não está. Tem que ouvir as partes. Temos que chegar a um consenso. Temos que assumir compromissos. Dizia o Papa também que os jovens não são o futuro só, são o presente. Então, não sei se estamos a perceber que há um descontentamento, há uma exclusão à juventude, quando muitas vezes este jovem faz o esforço para terminar a faculdade, depois volta, vem se sentar em casa, à espera do pai para lhe comprar um pão. É um problema. E é um problema que muitas vezes não é simplesmente político. É um problema que também é social. Ele também tem outras componentes que eu acredito que todos nós temos que nos empenhar à busca das soluções e à busca desta paz concreta que vai simplesmente se resolver quando nos reconciliarmos. Porque reconciliar não é eu esquecer, mas é eu acreditar que pronto, eu perdoo. Perdoei. Então, como é que eu perdoo hoje, mas amanhã já estou com uma bala aqui pela minha cabeça, está a cortar a cabeça? Como? Eu vivo pensando nisso. Sônia, elencou aqui alguns desafios. A minha questão, como é que se faz a reconciliação? Como é que se faz a inclusão? Como é que se faz o perdão? Para não só serem palavras bonitas. Mas como é que isto acontece na vida prática? Do mesmo jeito que no dia 6 de agosto, os dois líderes, tanto o representante do governo, que é do Partido Frelimo, e o Partido Renamo, vieram ao público e deram a conhecer. Eu penso que uma das partes é, por exemplo, o povo moçambicano saber que acordo ou o que é que se exige ou o que é que aconteceu. E depois que eles venham ao público e peçam perdão, digam aos moçambicanos como é que foi feito, porque aqui nós atribuímos a culpa a um e ao outro não, e na verdade os dois, quando usaram a arma, saíam balas, não saíam flores. E há pessoas que não têm mágoa só de um, têm mágoa também do outro. Acha que é fundamental que os grupos envolvidos na guerra civil peçam desculpas públicas à nação? Públicas à nação moçambicana, sim. Isso... Muitas vezes nas nossas casas, já que estamos a dar um exemplo de família, entre marido e mulher, nem que venham os padrinhos ou vizinhos, ou seja lá quem for, se o homem não disser à mulher, à esposa, peço perdão, desculpa, aquela confusão não vai terminar. É preciso que se saiba pedir perdão, porque, aliás, a igreja também pode vir e ensinar a estes dois grupos como se pede perdão. Mas pode-se pedir perdão também pelas ações. As ações podem demonstrar alguma humildade, até agora, podem demonstrar algum reconhecimento do erro. Porque em termos políticos, esta questão de vir sentar numa mesa e pedir perdão é uma questão... Temos uma situação em que a Renamo, por exemplo, há pouco tempo assinou um acordo de paz. Não durou um mês, veio metade de Renamo, a junta militar, e disse, eu não vou parar com isto. E, no entanto, também temos o próprio governo a não fazer nada depois de ouvir aqueles pronunciamentos, porque cabe ao Estado, quando vem alguém incendiar ou alguém a colocar lenha, um fogo que já tinha terminado, cabe ao Estado defender os interesses do povo. Estamos a assinar um acordo de paz e, no entanto, em Cabo Delgado também é Moçambique. E algo pode ser feito, algo deve ser feito o mais urgente possível. Muito obrigado, Sônia Mboa, muito obrigado, Paula Vera Cruz, aqui pela vossa presença, onde falamos de violência e paz, estes dois grandes temas que preocupam a nação moçambicana. Caro telespectador, o programa Opinião Feminina termina por aqui. Até a próxima quinta-feira.